Boa noite, Marcelo Pugin. Boa noite, Boa noite, Josi. Vitor. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Josi. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem também. Hoje, nós estamos aqui, nós três reunidos, para falar de um assunto de muita importância, ainda mais agora por conta do cenário que se modificou, pela vivência nossa aí com a pandemia, com relação às empresas, mercado de trabalho, entre tantas outras consequências que a pandemia trouxe e que tem se fortalecido aí com relação ao trabalho desenvolvido nas redes sociais. A nossa Masterclass de hoje vai falar um pouco, então, sobre a relevância da presença digital e o crescimento das redes sociais. Hoje conosco, então, está o Marcelo Pugin, professor da ETEC Alcídio de Souza Prado, eu, a Josiane, professora da ETEC Alcídio de Souza Prado, e nós temos conosco o Vitor, que é um ex-aluno da ETEC Pedro Badran, que vai se apresentar para vocês. Antes de tudo, Vitor, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, que com certeza vai ser de extrema importância aí para abrir e para ampliar a visão dos nossos alunos. Muito obrigada. Boa noite, Josi. Boa noite, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Eu falo sempre que você pode contar comigo a hora que precisar. Eu tenho o maior prazer de conversar com o pessoal da ETEC. É onde a sementinha do marketing foi plantada em mim. Nunca vou esquecer esse período que eu passei lá e realmente fez muita diferença na minha vida. Bom, me apresentando, meu nome é Vitor, eu tenho 28 anos, quase 29. Estudei, se eu não me engano, foi em 2017, né, Josi, que eu me formei. Já faz um tempinho, estou perdendo as contas já. Sou técnico em marketing, estudei na ETEC Pedro Badran, em São Joaquim da Barra. Eu caí no marketing meio acaso, com 18, 19 anos comecei a trabalhar em um estúdio de fotografia, fui fotógrafo por muitos anos e eu comecei a me interessar por marketing justamente para aplicar no estúdio que eu trabalhava. E aí, conforme eu fui aprendendo, fui tomando gosto, decidi fazer o técnico. Eu já tinha começado a fazer 2 ou 3 faculdades que eu não tinha gostado muito, estava meio perdido. Decidi fazer o técnico na ETEC e realmente ali eu me encontrei, né? Logo de cara, a hora que a gente começou a entrar nos assuntos, eu vi que realmente era o que eu queria fazer para o resto da minha vida profissional. Foi identificação 100%. Pouco tempo depois, assim que eu me formei, acho que um ano depois que eu estava formado, fui trabalhar em uma agência em Franca, na época chamada Clique QI. Era uma agência focada em e-commerces. Hoje ela ainda existe, mas ela foi incorporada a outra agência bem maior de São Paulo, chamada Corebiz. É uma agência que tem alguns escritórios pelo mundo, atende clientes bem importantes. Eu saí justamente na época que estava ocorrendo essa fusão, por necessidade de mudar mesmo de cidade. Eu precisava, por questões pessoais, morar em Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão, eu vim trabalhar numa agência chamada Suave, já uma agência bem tradicional aqui da cidade, tem 40 anos de mercado, clientes muito importantes, atende empresas bem grandes aqui da região e até do estado de São Paulo, mais voltada para varejo físico, o que foi uma experiência bem legal para mim, que eu saí do e-commerce para trabalhar com empresas de varejo físico. E aí eu fiquei por mais ou menos um ano, e hoje, na verdade, há quase um mês, amanhã vai completar um mês, eu entrei para o time da GH Fly, uma das maiores agências de marketing do Brasil, também com escritórios em alguns países da América Latina, com clientes bem relevantes no mercado, players bem grandes, com experiências incríveis.
eu estou bem realizado. Eu gosto de tudo da área de marketing, mas eu sou realmente especializado em social, então Facebook, principalmente da parte de anúncios pagos. Gosto também sobre criação de conteúdo, mas me especializei em criação de anúncios pagos no Facebook, alguma coisa de Google também sei, estou tendo até mais experiência agora, e sou mais focado realmente nessa parte do digital. Eu acredito bastante nesse trabalho, porque basicamente eu acordo todos os dias para fazer empresas crescerem. E aí, quando eu faço empresas crescerem, elas contratam mais pessoas, que compram mais, que consomem, que fazem outras empresas crescerem. E eu acho que eu faço parte de um círculo virtuoso muito bom. Muita gente acha que marketing trata sobre consumismo, incentivar as pessoas gastarem como loucas, e eu vejo que é justamente o contrário. O papel do profissional de marketing é justamente entregar produtos e serviços adequados à necessidade de cada pessoa, e quando a gente faz a entrega dessa maneira, né, realmente suprindo uma necessidade que alguém tem naquele momento, a gente ajuda o mercado a se desenvolver e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de uma cadeia infinita de pessoas que a gente não consegue nem acompanhar. Nossa, já vamos desligar, Jô? Porque, olha, tivemos uma introdução à nossa Masterclass digna de profissional, né? Interamericano, né? Muito bom, Victor. Que prazer te ouvir falar dessa forma. A Josi também já estou no mercado, professora também, eu também professor. Eu também atuo como consultor comportamental e eu vejo, até estávamos comentando, né? Boa noite a todos. Estávamos falando sobre a questão comportamental, na verdade, o tanto que você está feliz por fazer empresas crescerem. Isso é fenomenal, mas eu já vou começar provocando a nossa Masterclass para colocar o clima bem acima, né, Jô? Nós estamos falando, meu querido, sobre a questão, sobre um momento, né? Estamos aqui, essa tríade aqui, né? Ela está em home office justamente por conta de um cenário atípico, sem vontades alheias, né? E que nós fomos imersos nesse cenário, nesse oceano, de uma forma muito abrupta, né? Então eu vou me colocar no lugar do comerciante médio, por exemplo, né? Não vou para grandes empresas e nem as pequeninas, mas aquele médio que estava começando ali a entender, a ouvir falar sobre marketing digital e de repente, bum, pandemia, fecha-se portas. E muita gente, quem quer digital ou como eu vendo nesse negócio chamado internet, nem sabia que existia venda por aquilo que se comunicava no celular, né? E foi uma viradinha de chave, né, Victor? Como que você enxerga essa virada de chave estando do lado de cada mesa, né? Porque para você é muito natural, para mim, que a gente lida com isso, empresa tendo isso e tal, evoluindo. E qual é a importância dessa presença digital, que é o tema da nossa Masterclass, hoje? É diferente de 10 anos atrás, 5 anos atrás? Marcelo, deu uma cortadinha enquanto você estava falando, mas eu acho que eu consegui entender sua pergunta. Se faltar alguma coisa, você completa depois, tá? Então, eu acho interessante, é óbvio que não dá para falar assim, essa pandemia foi boa para alguma coisa. Não dá para falar isso quando a gente tem tanta gente doente, tantos mortos. Então não dá para falar que ela foi boa. Mas ela serviu para adiantar muita coisa. Em 2018 ou até 2017, eu acho que ainda enquanto eu estava estudando, eu estava lendo um artigo e não lembro exatamente quem,
infelizmente, para citar a fonte, não lembro exatamente, mas alguém disse que a pessoa que diz que internet é o futuro, essa pessoa já está atrasada. Porque lá em 2015, sei lá, a internet não era mais o futuro. A internet já é presente, já é o essencial, já é o básico, né? Marketing digital não é uma coisa que vai acontecer, não é uma coisa que vai pegar, já é o mínimo que se espera de qualquer empresa, independente do tamanho dela. E aí, realmente, apesar disso, a gente ainda tinha, de fato, um número muito grande de empresários, de empresas, que não estavam preparados adequadamente, e muitos não tinham nem o mínimo, né? A gente viu aí muitos profissionais que não tinham um perfil no Instagram, uma página no Facebook, quem dirá um site, que realmente não tinham base nenhuma. Então, assim, se serviu para alguma coisa, se tem um lado menos pior dessa pandemia, foi justamente escrachar para as pessoas uma necessidade que já estava latente, que é a de estar no mundo digital. Isso, Bill Gates já falava há muitos anos, né, que se o seu negócio não está na internet, em breve você não vai ter negócio. Independente do que se trata, você não precisa ser um profissional de tecnologia, você não precisa ser um profissional de marketing. Você pode, independente de qual for o seu negócio, se você vende produtos, se você é um prestador de serviço, é realmente obrigação você estar na internet. Eu acho até muito triste que as faculdades hoje formem pessoas sem dar um mínimo de matéria ali sobre administração e marketing. Porque você coloca um monte de profissionais no mercado que não vão fazer ideia de como se vender. Né? Ainda no Brasil, a gente ainda tem um agravante que parece que é feio, né, se vender, parece que é feio querer ganhar dinheiro. Tem um mistério que eu não entendo muito bem, o ranço que as pessoas têm sobre ser uma pessoa bem-sucedida, para mim é uma coisa que nunca fez sentido. Mas, além de ter esse rancinho aqui no Brasil, a gente ainda forma o tempo todo profissionais que vão ser excelentes médicos, excelentes engenheiros, excelentes, enfim, qualquer coisa, mas que vão ficar trancados dentro de um quarto porque simplesmente não sabem se vender, não sabem mostrar o serviço deles, não sabe transparecer a sua autoridade na internet. Eu realmente não entendo como que a gente não tem o mínimo dessas matérias em absolutamente qualquer curso. Se me falassem, um bioquímico precisa ter marketing na faculdade? Precisa ter marketing, precisa ter administração. Uma pessoa que nunca fez faculdade, eu, por exemplo, eu tenho técnico, não fiz faculdade, eu estou ensaiando para fazer, mas mais porque eu gostaria de fazer um mestrado, que eu gosto bastante de dar aula, mais por isso do que pela própria faculdade, porque realmente a base que eu tive no técnico, eu já comecei até a fazer uma faculdade de marketing, de uma faculdade muito renomada, inclusive, e aí eu até desanimei porque para mim ficou a massa no barro, né? Tudo que eu vi ali um semestre inteiro, eu já tinha visto, eu acho que em um bimestre do técnico em marketing da ETEC. Mas mesmo uma pessoa que não queira fazer faculdade, que quer montar o seu próprio negócio, eu também sou dessa política que não necessariamente você tem que fazer faculdade para ser bem sucedido, mas uma pessoa que quer empreender, para mim, uma vez que ela decida empreender, ela tem que estudar marketing, principalmente marketing digital, o mínimo, nem que seja pesquisar alguma coisa gratuita no YouTube, fazer um técnico na ETEC, qualquer coisa para ter o mínimo dessa informação. A gente viu nessa pandemia, eu acho que completando a sua pergunta, que muitas expectativas de agências que fazem pesquisas sobre a evolução do comércio online que seriam cumpridas em 2035
né, várias metas que eles achavam que aconteceriam até 2035, aconteceram nos 3 primeiros meses de pandemia. A gente teve mais de 60% de novos compradores online nos 3 primeiros meses da pandemia. De todo mundo que comprou nos 3 primeiros meses, todo mundo que comprou online, 60% eram pessoas que nunca tinham feito uma compra online. A gente teve crescimento em todos os setores que estavam online. Então, cresceu vendas de supermercado, cresceu vendas de bens de consumo, cresceu a quantidade de lojas. A gente tem na região aqui, em Franca, tem uma plataforma, uma empresa que é uma plataforma de e-commerce mais regional. Só essa, ali nos primeiros meses, eles subiram 6.000 lojas online. 6.000. Só uma plataforma aqui da nossa região. Mas agora vocês imaginem a quantidade do que isso foi no Brasil e no mundo, né? Então, como que você pensa num comércio online se desenvolvendo tanto? As pessoas indo comprar. A minha mãe tem mais de 60 anos e ela está fazendo compra de supermercado pelo WhatsApp. Se eu falasse para ela 8, 10 meses atrás, fala, mãe, não precisa do supermercado não, compra pelo WhatsApp, ela ia rir da minha cara. Ela ia rir, ela ia falar, imagina, eu preciso ir lá, preciso escolher as coisas e tal. E hoje, para ela, é o normal. Hoje ela prefere fazer a compra do supermercado pelo WhatsApp, porque ela não precisa sair de casa. E ela recebe tudo lá, né? Então, pensar que a gente teve essa mudança tão grande e que a gente ainda tinha pessoas tão cruas na internet, realmente é um ponto de atenção que tanto serve para o empresário entender, serviu para o empresário entender a importância de estar online, quanto serviu para o estudante de marketing, para a pessoa que quer se tornar um profissional de marketing, entender o campo que ele tem para atuar no mercado. Não está saturado de gente ruim tem a balde, mas de gente boa, gente que corre atrás e que estuda, é um mercado que não tem como cair. Daqui para frente vai ser só crescimento. Acho que você ia falar alguma coisa, Jus? Não sei se eu respondi, Marcelo, que você perguntou. Respondeu, fica tranquilo. Essa questão, né, da importância que tem sido dada, então, para as redes sociais, realmente, por conta do momento, né, que você falou que adiantou, né, na verdade, nós estamos vivendo algo que nós viveríamos sim, mas daqui a alguns anos, né, e aí agora isso já foi adiantado aqui. O que eu queria saber é como que isso refletiu nas empresas. Então, por exemplo, na sua agência, né, onde você estava trabalhando, onde você está trabalhando agora, houve um aumento da procura para esses serviços digitais, ou houve também uma questão de troca? De repente, o que eu fazia de mídia tradicional, agora eu faço mais mídia digital. Houve essa troca, essa inversão ou não? Josi, teve todos os cenários possíveis. Eu encarei todos os cenários que você pode imaginar. Eu vi empresas que estavam despreparadas a um ponto que elas tiveram que fechar definitivamente. Então, elas realmente não estavam preparadas para atender por meio digital. Teve empresas que só aumentaram o investimento nas mídias digitais, a produção de conteúdo, investimento em anúncios pagos. Teve bastante dessa troca de mídia off, mídia tradicional e passar a investir. Então, a gente percebeu uma queda em outdoor, obviamente, principalmente nos primeiros meses, né? Então, aqui em Ribeirão tem bastante essa cultura de outdoor e é uma mídia cara, não é barata. Então, as empresas, como não tinha ninguém na rua, elas deixaram de fazer outdoor e pegaram esse investimento e passaram para digital, jornais, revistas, enfim, qualquer panfleto, tudo isso que circula na rua passou a ser feito, o investimento foi para o digital. Só que eu reparei também que não foi algo definitivo. Conforme as coisas foram voltando, as empresas voltaram a investir
nessas mídias mais tradicionais, mas sem diminuir tanto assim o investimento no digital. Então, mais ou menos o investimento ali no digital teve um boom, cresceu bastante, as empresas investiram mais, e quando elas começaram a retomar a mídia off, a mídia mais tradicional, eles mantiveram aquele investimento no digital e acrescentaram investimento novo para essas mídias mais tradicionais. E isso é um reflexo de como fez sentido, né, investir no digital, uma vez que a empresa estivesse preparada para atender. Durante a pandemia, ali no auge, eu estava trabalhando na antiga agência, que tinha essa veia mais de varejo físico, e os maiores clientes que a agência tem é um grupo de concessionárias. Então, assim, era um desafio de vender carro em uma experiência 100% online, né? Então, assim, carro já não é uma coisa que todo mundo acorda todo dia querendo comprar na internet, né? É muito diferente de uma brusinha. Carro, o valor, o ticket é muito mais alto. A gente tem uma questão de experiência, geralmente as pessoas querem experimentar, querem fazer um test drive e tal, e tem a falta do hábito do consumidor, né, de comprar esse tipo de produto numa experiência online. Então havia um desafio muito grande, a gente precisava descobrir novas maneiras de comunicar, o que as pessoas, a gente precisou descobrir o porquê que as pessoas comprariam um carro, né? Para início de conversa, a gente precisava entender o porquê que as pessoas comprariam, porque, pô, tava muita gente fechada em casa. É um bem caro, tinha muita gente, infelizmente, perdendo o emprego. Então, por que essas pessoas comprariam um carro? E aí a gente começou a ver que começou a sair muito carro seminovo, muito carro de entrada, seminovo, tecnicamente, é diferente de usado, porque ele realmente é um carro que está em boas condições, é um carro mais recente, né, então a gente começou a perceber essa faixa, e aí a gente notou que muitos estavam comprando carros para trabalhar, justamente porque perderam o emprego. Então, muita gente estava comprando essa faixa de carros para fazer Uber, para fazer entrega ou para tocar o próprio negócio. Então, a gente começou a perceber que as pessoas começaram a comprar o carro, mudou um pouco o motivo pelo qual as pessoas estavam procurando. E aí, com isso, a gente teve que adequar totalmente a comunicação, entender a mídia que a gente realmente ia utilizar, o quanto a gente precisava investir para manter um retorno saudável para as empresas. Então, teve toda essa mudança, não foi simples, não foi bem desafiador, mas eu realmente acredito que eu sempre falo, o digital não está aí para brigar com o off, com o tradicional. Eles estão para se fortalecer. A prova disso foi nesses últimos meses agora, que as coisas começaram a reabrir, começaram a voltar, as empresas começaram a investimento nas mídias tradicionais sem diminuir do digital. Elas só estão se fortalecendo. Vitor, então quer dizer que eu estou me lembrando aqui, hoje minha sobrinha estava aqui em casa, eu não gosto de laranja. Você já experimentou laranja? Não, não gosto. Então você acredita que houve muito mais adesão por conta, né, vamos generalizar aqui, se é que podemos, de uma experimentação forçada, né, calculada, porque não vou investir tudo, porque eu tenho a tiazinha que gosta de tal coisa e tal, mas também não posso ficar por fora, o meu bolso está faltando, não é? Então você acredita que essa degustação, essa experimentação foi o tchan para que ativasse nos nossos empresários a alavancagem para ir para as mídias digitais? Você acha que foi isso? Sem dúvida, Marcelo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Essa, como você nomeou bem, essa experimentação forçada foi
realmente decisiva para esse crescimento. E a experimentação forçada dos dois lados, do empresário e do consumidor. Né? A gente tinha um número muito grande de pessoas resistentes a comprar na internet. Claro que eu acho que é uma questão de cultura, de idade, de experiência, que a gente não ia... Eu, por exemplo, há muito tempo não tenho esse problema, já há muito tempo eu só faço mercado online. Sério, eu não lembro a última vez que eu entrei numa loja física assim, para comprar alguma coisa, muito antes da pandemia. A única loja que eu gosto de ir é loja de departamento, que aí ninguém me aborda e eu tenho tempo tranquilo para escolher o que eu quiser. Mas sapato, perfume, itens eletrônicos, supermercado, qualquer coisa que eu preciso, se eu puder comprar na internet, eu só evito de comprar na internet se o frete for demorar muito. Se for mais rápido buscar em algum lugar, eu até busco. Mas se for, como a gente tem aí algumas empresas hoje que conseguem entregar em 2, 3 dias, eu compro online sem problema nenhum. Só que não é uma cultura geral, né? Principalmente a gente sabe que tem algumas questões socioeconômicas aqui no Brasil, sobre acesso à internet, de educação mesmo. Tem um grande desafio aí que a gente tem uma população, uma porcentagem grande da população que é economicamente ativa, que pode consumir, mas que é analfabeta. Né? Então, a gente tem essas pessoas aqui no Brasil, a gente vive esse cenário, então tem todos esses desafios, mas essa situação que a gente vive hoje forçou, sim, as pessoas a experimentarem. O caso que eu falei da minha mãe mesmo agora, e ela não é um caso isolado, isso aconteceu muito, e forçou os empresários que, por algum motivo, ainda duvidavam da eficácia da internet, forçou eles a ir para essa experiência e ver que, de fato, funciona. E, realmente, quando a estratégia é bem montada, quando... são os 4 P's do marketing, né? Se o produto é bom, se o preço está bacana, se a promoção está feita da maneira certa e o público é o público adequado, não tem como dar errado. As pessoas duvidavam, acho que mais por falta de conhecimento do que por lógica. Porque se a gente pegar, fazer essa análise, né, o meu produto é bacana, está tudo certinho, o preço aqui, na internet é o lugar que eu consigo mais facilmente atingir as pessoas certas e mensurar os resultados. Né? Na internet eu consigo analisar dado por dado o que está dando certo, o que não está dando. No outdoor, por exemplo, que eu acabei de falar, eu não consigo saber quem passou pelo outdoor e decidiu comprar na minha loja porque viu o outdoor. Isso é impossível saber. Na internet, não. Eu consigo saber exatamente. Tem alguns estudos que a gente pode fazer, estatísticos, que me mostram, olha, 30% das pessoas não comprariam no seu estabelecimento se você não tivesse essa mídia ativa no seu mix de marketing. Então, é uma mídia que realmente faz muito sentido, que eu realmente acho que as pessoas não utilizavam mais por falta de conhecimento, e que, sem dúvida alguma, essa experiência forçada foi decisiva para que as empresas e as pessoas entrassem de vez no consumo online. Acho que, talvez, né, me corrijam aí se eu estiver com uma ideia errada a respeito, mas quando fala dessa experimentação forçada, a gente pode incluir também algumas marcas utilizando influenciadores, né, pessoas famosas que possam influenciar essas marcas, esses serviços, esses produtos. Isso reflete uma imagem positiva e também pode, de certa forma, dependendo do que está acontecendo no momento, refletir até uma imagem negativa para a marca. Mas, assim, a respeito dos influenciadores digitais, né? Você acredita aí ser uma proposta positiva para as empresas pequenas, né? Até mesmo para quem cidades pequenas como a nossa, né? Aqui Orlândia, o Puginha de Morro Agudo, você, né? De São Joaquim, claro, você está morando em outras cidades, mas a gente percebe, né? Algumas pessoas já
entrando nesse mercado de influenciadores e já até fazendo algumas postagens dos comércios locais. Isso vem crescendo muito na nossa região, né? Nossa pequena aqui, região, né? E eu percebo que muitas vezes eu mesma, né, não conhecia o lugar e eu passo a conhecer porque eu sigo aquela pessoa e a pessoa fala daquele lugar. E aí eu acabo realizando uma compra, né? Especialmente agora, né, que eu estou numa nova fase da minha vida de reeducação alimentar, né? Muito Olha, pelo meu cara amigo, em que eu conheci, né, 2 restaurantes aqui em Orlândia que fazem comidas fit, né, refeições naturais, saladas, enfim, por conta de uma pessoa que eu sigo que é uma influenciadora aqui da cidade. Né? Então, eu percebo assim, a utilização desses mecanismos, pelo menos aqui no interior, que tem um resultado efetivo na população. Não, sem dúvida também, José. Eu acho essa estratégia de influenciadores era algo que já vinha crescendo bastante. Eu lembro até de uma novela, eu não assisto muita TV, mas me parece que há 2 anos atrás teve uma novela que uma das protagonistas era uma influencer, e aí eu lembro disso porque ao mesmo tempo que a personagem tinha a atriz fazia uma personagem na novela, ela também tinha um perfil no Instagram. A personagem tinha um perfil no Instagram. Então foi até uma mídia cruzada, né? Isso eu achei super bacana, super interessante. Então as pessoas seguiam a personagem como influencer no Instagram, no dia a dia. Achei muito legal. A Netflix também fez isso há um tempo atrás. Ela tem uma série, eu acho que foi cancelado ou terminou, uma série brasileira que chama Samantha, que era a história de uma ex-artista mirim que queria voltar para a fama e ela usava as redes sociais como influência e aí dava para a gente seguir ela no Instagram também e ela a personagem postava o dia a dia dela no Instagram enquanto tinha a série disponível na Netflix. Então a gente via já que era uma grande tendência e eu acredito muito na utilização dessa estratégia. Por um motivo bem simples, que é voltando lá na base do marketing. Eu sempre gosto de voltar na base do marketing, porque parece que a gente fala da importância do marketing digital, mas parece que a internet reinventou o marketing. E, na verdade, é só uma nova leitura do feijão com arroz muito bem feito. É só isso na internet. Porque lá na base do marketing, a gente já tem os círculos de influência, né? Então, a gente, claro, é muito mais influenciado por aquelas pessoas que estão tecnicamente mais próximas da gente, então, nossa família, nossos amigos, né? Depois, talvez, colegas de trabalho, enfim. E isso vai, conforme o círculo vai se expandindo, o nível de influência diminui, né? Na internet acontece um pouco às avessas, né? Por isso que é uma nova leitura. Você não é tão próximo assim da pessoa, a gente não conhece muitas vezes o influenciador de perto, mas você o usuário tem uma intimidade com ele. Então, a gente quer se espelhar isso falando de todos os tamanhos de influenciadores, né, Josi? De grandes, pequenos, micro. Hoje tem até nomenclaturas para nano-influenciadores, micro, e tem algumas diferenças em números que eu acho que isso não importa tanto assim. Mas o que é bacana da gente entender é que sim, funciona e funciona por uma base de marketing já muito bem definida, que é a questão da influência, né? Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Eu ia dizer que eu também, assim, por isso que eu falei, às vezes eu estou tendo uma visão, né, errônea, mas eu entendo dessa maneira, né? Eu entendo como eles conseguem aproximar essas pessoas de nós que estamos em casa, né? De um bem que a gente queira consumir e a gente não sabe muito bem, e aí você vê aquela pessoa postando e utilizando e incentivando ali a sua utilização. E aí você acaba adquirindo aquele produto ou aquele serviço, né? Então, eu percebo muita proximidade, trazendo essa proximidade para a realidade da pessoa.
Então, Exato. aquela necessidade que você tem, né, que você, né, está começando ali a aparecer, você começa a perceber muito forte nas redes e traz para a sua realidade. E aí você acaba consumindo esses produtos, aprendendo também novos hábitos de consumo, né, e assim por diante. Até eu queria me pontuar aqui, que tem eu estou me vendo vocês dois falando, eu estou me vendo para lá e para cá em algumas situações, né? Eu tenho dois perfis na internet. Um é o pessoal meu, não sei se eu sou micro influencer, ou nano influencer, ou atômico, né? Só Einstein para poder me definir a minha nanopartícula nesse universo midiático, né? De mídias óbvio. Mas no meu perfil, né, a Josi me acompanha também, a Josi é influenciada por mim, brincadeira. Eu tenho muitas pessoas que me seguem, né, o Vitor acho que não me conhecia e tal, por conta de uma mudança de hábito que eu tive. Então, assim, meu perfil está crescendo, porque as pessoas vêm com tudo, porque elas querem saber o que está acontecendo, que você está mexendo, o que você está conseguindo, né? No meu caso, Vitor, foi um sucesso em emagrecimento natural que eu tive, onde o número abrupta muito nas pessoas, 65 quilos, sem cirurgia e tal. E as pessoas, assim, eu respondo, sem falsa modéstia, estamos aqui em casa, literalmente, né? Eu respondo, assim, diariamente pessoas que perguntam as mesmas coisas, porque as expectativas são as mesmas e elas esperam receber as mesmas respostas, não é? Como que você conseguiu? Ou o que você fez para conseguir tanto? Quem é sua nutricionista? Me passa a sua dieta? Coisas assim, caricatas. E eu já vou para o lado da personificação. Não, como que está você, né? Como eu atuo também com desenvolvimento humano, eu fico muito preocupado pelo estado emocional da pessoa. Porque tem gente que fica só projetando numa imagem, só que ela, às vezes, ela acha que eu sou icônico e nenhum dia na semana eu vou comer um x-tudo, entendeu? E é uma projeção, né? Puxando Freud aqui, ele está projetando em mim algo que não existe. E por outro lado, só que é muito pequeno, eu tenho o quê? 2.500 seguidores, é uma coisa micro. Por outro lado, eu tenho um perfil que ele é de mensagens cristãs, né? @Deus Inexplicável, Vitor, só para ele entender. Eu estou chegando a 35 mil seguidores. Destes 35 mil seguidores, é assim, que legal, tal. Eu me sinto muito distante deles. As minhas mensagens, não. Eu tenho repercussões, assim, diárias, mas é meio louco você pensar, você posta alguma coisa, não dá 40, 50 segundos, tem 300 curtidas, fica assim, é meio louco isso, sabe, do lado de cá, da máquina. E agora eu vou chegar onde eu queria, né, ponderando esses dois, é uma situação em que a pessoa fica assim, ó, olha, eu queria fazer um sorteio e tá assim, assado, aqui eu posso falar, né, na nossa Masterclass sem citar nomes, eu queria fazer um sorteio assim, assado, eu vou te mandar uma camiseta, você não divulga para mim? Cara, eu me senti tão usado, né, eu comentando aqui com vocês, me senti tão usado, porque eu fiz camisetas, eu vou distribuir para meus seguidores quando eu completar 35 mil, falta o quê? 80. Eu estava planejando ali tudo, e de repente um outro me abordou e falou assim, eu tenho uma loja de perfumes e eu sei que você gosta muito de perfume, tal, isso já no meu pessoal. Eu posso foi ex-aluno da Josi também. Eu posso te mandar um perfume para você falar dele e tudo? Olha, eu gosto de perfume assim, assado, tal. Falou, não, você só fala e fala que gostou, etc e tal. Meu Deus, eu me senti assim, usado. Porque eu não estou monetizado para isso, não é? Eu não ativei. E ao mesmo tempo que eu me senti assim, né, pelo Deus inexplicável também, eu sei que é uma oportunidade, é uma ferramenta que esta empresa pode muito bem utilizar e que ela viu uma oportunidade de público em mim, não é? E aí eu queria reforçar aquela pergunta da Jo de influencer, né? Eu estou me colocando como influencer, não influencer aqui, mas é válido toda e qualquer tipo de divulgação, seja qual for, com influencer? Ou você acredita que existem dedos e o empresário, micro, pequeno, grande, tem que tomar alguns cuidados paliativos, que não são todos que a gente pode? Porque até na sala de aula a gente estava comentando, a sala que vai assistir essa Masterclass, eles vão se lembrar disso,
de gente que fica influenciando para poder vender, e a ética vai para o ralo. E aí, o que você fala? Quais parâmetros eu tenho que ter nessa hora? Não é válido qualquer coisa. Eu sou absolutamente contra essa ideia de vale tudo, justamente porque o marketing não se propõe a isso, né? A gente se propõe a uma experiência para os nossos clientes, para quem a gente quer conquistar, uma experiência válida, verdadeira. Isso acontece, eu acho que principalmente por dois motivos, dois problemas que eu vejo com muita frequência. O primeiro problema é a empresa não segue, a empresa que quer anunciar, ela não segue o influencer, ela não acompanha o conteúdo dele, ela não conhece, de repente ela vai lá e faz o que fizeram com você. Vou te mandar um negócio aqui, você posta e fala bem? Calma, gente, não é assim, sei lá, vamos, um exemplo esdrúxulo aqui, mas vamos supor que você tem uma livraria e quer vender livros sobre política. Aí você manda lá para o influencer e ele acaba postando, ele topa postar esses livros com tema de política. Só que todos os dias ele posta um conteúdo falando que odeia política. Mas não virou nada. Absolutamente controverso. As pessoas que seguem ele provavelmente não gostam muito de política também, porque se ele todos os dias fala que não gosta de política e as pessoas estão lá, as pessoas também não devem gostar muito. Aí, de repente, vai aparecer lá ele falando sobre um livro que gosta de política. Isso se ele topar fazer o que provavelmente, se ele tiver um mínimo de ética, ele vai falar, olha, não vou fazer porque não é do meu não público. tá... Exatamente. Isso se você der a sorte de encontrar uma pessoa com mínimo de ética, né? Em geral, essa pessoa nem deveria aceitar. E aí passa por essa situação de a empresa está lá interessada em anunciar e simplesmente não conhece aquele influencer. E o segundo problema que eu vejo muito frequentemente das pessoas acharem que é muito nessa troca de favor, que é só mandar alguma coisinha, é só falar ali rapidinho. Realmente, eu acho que a gente tem que tratar, principalmente, eu não gosto dessa postura quando um profissional de marketing ou um empresário quer simplesmente tirar proveito de outra pessoa. Peraí, você está querendo fazer o seu, não está? Pela sua empresa, ganhar o seu espaço? Beleza. Aquela pessoa que está trabalhando como influencer, ela também está querendo fazer o dela. Então, vamos fazer certinho? Vamos conversar. Quanto que você cobra para fazer uma divulgação? Quem é o seu público? Deixa eu te conhecer melhor. Eu acho que assim, é necessário essa conversa, entender básico, primeiro passo, seguir a pessoa, acompanhar o conteúdo dela e ver se faz sentido, e depois ter uma conversa séria com esse influencer, entender os números que ele tem, valores, fazer um contrato muito bem firmado. Isso, as pessoas levam isso na brincadeira. É necessário um contrato muito bem redigido, com o apoio de um advogado, e se o influencer, por acaso, falar alguma coisa que não era para ter dito, essa responsabilidade vai ficar em quem? Ou se até hoje ele foi bacana, mas de repente, um dia depois de falar da sua marca, de fechar um contrato com você, ele dá uma opinião que não é muito legal, ele faz uma coisa que não é muito bem vista. O que acontece nessa situação, né? Eu acho que, principalmente para o pessoal que está estudando marketing e que vai querer trabalhar com isso, ou que vai querer aplicar para a sua empresa, para uma empresa familiar, isso tem que ser tratado com extremo profissionalismo. É uma coisa séria. Então, vamos conhecer, vamos tratar, vamos colocar os pingos nos is, tratar tudo muito sério para a gente não ter problema. Acho que isso é o mínimo e que muitas vezes falta, né? É um problema que eu vejo com bastante frequência, que é o que acaba gerando os principais problemas mesmo de dia a dia sobre
influencers, empresas trabalhando com influencer. A empresa que não conhece o influencer que ela quer utilizar e que, quando conhece, às vezes ainda trata muito no amadorismo. Acho que a gente não pode ser muito amador nesse tipo de coisa, tem que ser um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais sério e levar as coisas um pouco mais como empresa mesmo, não só na conversa. Esses dias o pessoal do chás da vida aí, Josi, segunda vez já eu acho que eu atraio o chá, né? Porque vieram me propor para poder, até parente propondo para fazer, não, porque você vai ter um emagrecimento e tal, tal, tal. Eu disse assim, falei, olha, chá não emagrece. Não, mas disse que lá, eu falei, não emagrece. Eu desestruturei coisas, porque a pessoa, eu, dono de uma empresa, tal, quando eu vou procurar um influencer, vou procurar, sei lá, até uma agência que trabalha com marketing digital e tudo, eu preciso entender do meu negócio e saber que, assim como eu não gostaria que pessoas falassem de mim ao Aurel aí, eu também não posso imputar a minha marca em uma forma com que eu não sei nem mesmo a imagem que está tendo, não é? Exato. E uma dessas preocupações é muito importante, até mesmo para o aluno. Nós falamos isso porque nós somos as nossas marcas, né? E isso também é muito importante a gente gerenciar enquanto relevância digital, né? Jô, com você. Perfeito. Eu ia falar sobre essa questão aí de um influenciador, é realmente essa questão de perfil, né? De entender o perfil desse influenciador, realmente no que ele acredita, e aí sim fazer um contato, né? Que eu acho que talvez seja válido, porque o que eu percebo é que talvez, né, o que esteja acontecendo é que muito que se pratica na internet não é o que se pratica no mundo real, né, com relação ao influencer. E aí as pessoas, elas vão descobrir, seja numa foto que vai sair na mídia, seja numa reportagem de revista, qualquer coisa nesse sentido. E aí vai cair por terra tudo o que a empresa tentou desenvolver ali com a marca dela, com aquele influenciador. Então, acho que é importante entender um pouquinho do perfil, né, dessa pessoa, se realmente vale a pena fazer esse investimento. Assim como o contrário também é válido. Se realmente vale a pena você, influenciador, que tem tantos seguidores, né, postar alguma coisa, falar sobre algum produto ou algum serviço, ou até mesmo alguma ideia, que se você não acredita nisso. Exato. Né? Se para frente, você vai acabar, né, talvez numa frase que você coloca numa foto sua, você vai desmentir tudo aquilo que você postou, porque não é o que você acredita realmente. Então, acho que tem esses dois lados aí que é importante. Só para resumir o que a gente está falando aí, que é interessante. E que, assim, na verdade, eu vejo como uma profissão, né? Eu percebo que é uma profissão que tem dado aí, né? Eu vejo, né, muitas pessoas que começam de pouquinho, que depois acabam vivendo disso apenas, né? Se falar apenas, né? Parece pouco, mas não é, porque são viagens, né? São questão mesmo de valorização da sua marca pessoal, né? Inclusive, a gente teve, né, que eu achei interessante, citou algumas coisas da televisão, eu achei muito interessante essa nova proposta que foi feita, eu também não assisti, porque estava na escola, né, e depois, enfim, que foi o BBB, que apostou nessa questão de trazer pessoas conhecidas e que, na verdade, o que eu queria falar aqui é que eles fizeram uma proposta, eles tiveram uma estratégia diferente, essas pessoas que entraram na casa. Uma delas, por exemplo, gravou vários stories, né, ou stories, não sei como. Eu vi isso. E aí, de lá de dentro da casa, a cada episódio saía algo que ela já tinha gravado anteriormente. Então, ela trabalhou a imagem dela no Instagram dela. A outra, né, profissional, trabalhou a marca de cosméticos dela dentro do programa e fora do programa, na internet, ao mesmo tempo. Né? O que a gente chama de transmídia, se não me engano, né? Algo que transcende várias mídias, né? Eu estava usando a televisão, a mídia tradicional, e ao mesmo tempo eu usei uma mídia, né, na internet, que foi Instagram, né? No caso das duas, no caso de três, né? Porque a gente teve um outro participante que também utilizou essas estratégias. Então, assim, é algo que é uma profissão e que se realmente você tiver, né? Estudando, né, fazendo ali esse seu planejamento, você consegue, né,
almeja, na verdade, vários seguidores, conquista também novos contratos, né, que foi o caso dessas pessoas, né, não saem com o prêmio, né, nenhum deles ganha Mas está garantido no trabalho. Estão garantidos no trabalho, eles não deixaram, né, o trabalho parado lá, eles deixaram pessoas acompanhando e postando tudo ali no dia a dia, para aumentar até mais, né, a proporção de seguidores ali. Então, achei interessante Sim. também comentar. Bem Foi legal. muito legal mesmo. Só uma coisa que eu acho interessante a gente também pontuar sobre os micro e nano influenciadores. Eu acho que é importante lembrar que muitas vezes, principalmente quando a gente está falando aqui dos nós de cidades um pouco menores, trabalhar com um nano influenciador pode fazer muito mais sentido para a minha empresa do que ficar tentando juntar dinheiro para fechar com um grande. Principalmente se você tem um negócio mais local. Desde que essa pessoa, a pessoa que você vai contratar para ser influencer, ela não precisa falar com 10 milhões de pessoas. Ela só precisa falar com seus clientes. E é só essa quantidade de pessoas que esse influenciador precisa atingir. Então, uma dica que eu dou até para empresas e para pessoas que vão aí entrar para o mercado como profissionais de marketing na hora de pesquisar um influenciador, é se preocupar mais com a qualidade do público desse influenciador, né? Se realmente é um público que conversa com a sua marca, do que exatamente com a quantidade. E também um outro ponto que você falou muito bem, Josi, sobre a pessoa não conseguir manter uma aparência e tal, e aí a gente pode pensar que isso é para os grandes, que às vezes vai vazar uma foto e tal, mas eu acho que cidade pequena é ainda pior, porque não precisa nem sair na revista, porque todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então todo mundo sabe se aquilo que a pessoa está postando é verdade ou mentira. Então aí que a gente tem que tomar ainda mais cuidado, né? Acho que é bem importante focar e estar atento com esse tipo de coisa. Tem que ficar muito atento. Para você ter uma ideia, eu só comentando que você está com uma vida fit. Nossa, tinha momentos que me davam, agora um pedacinho da vida pessoal. Você ia nos lugares e falava, nossa, deixa eu só ver. Eu fui, aí em Orlândia, José, acredito que o Vitor também conheça, uma loja, uma hamburgueria nova que foi lançada aí, né, que ficou bem famosa aí na região e tal. E eu fui lá. E eu fiz os stories para eles, né? Eu inaugurei os stories dele por conta de um hambúrguer vegano. Foi um sucesso, na época de 2.000 seguidores, tinha 1.500 visualizações e tal, e tal. E um amigo meu de Morro Agudo, que namorava uma nutricionista, estava lá. Ele deu a volta e falou, desculpa, mas eu estava curioso para saber o que você estava comendo, Pujim. Eu falei, por quê? Para saber se você estava saindo da dieta ou não. Porque, gente, eu não pode... Acho que por isso que dá aquelas mexidas na gente, né? Meu Deus do céu. Sim. Acho que é um Eu pouco da preciso de vida, né? A sua vida, né, particular, é de conhecimento de todas as pessoas. E o que você faz interessa para essas pessoas. Sim, e é aquilo, fica Exato. uma questão assim, depois você entra num contra-jogo com você mesmo, né? Mas por falar em contra-jogo em empresarial, uma pergunta bem focada para os empreendedores ou futuros empreendedores, Vitor, que estão nos vendo agora, né, esses alunos que estão despertando esse empreendedorismo. Tem uma empresa tradicional, vamos esquecer um pouquinho de pandemia, mas vamos entender cenário desse mar que já estamos molhados, mergulhados, de marketing de rede digital, que é uma realidade, ponto. Como que eu faço a transição, eu, enquanto empresário de uma padaria, uma loja de calçados, um supermercado, pequena rede só local mesmo, etc., uma pizzaria, assim, genericamente, empresa de cidade pequena, como que seria uma transição, se é que existem alguns passinhos, né, algumas etapas que você elencaria, para eu começar a atuar com marketing digital? Eu não sei nada, não tenho nada, malemar minha empresa, atende para o WhatsApp. Tem algumas dicas que você daria para eu fazer essa transição aí, começar para o digital? A primeira, que eu acho que é fundamental, se informe. Claro que você não precisa saber, pode parecer difícil, tudo bem, você, sei lá, como você falou, você é padeiro. Faz 40 anos que você faz pão, agora você vai estudar marketing digital? É claro que vai ser difícil, não tem problema. Vamos meter a cara e tentar.
Mas estude, talvez você não vai ter tempo para fazer um curso técnico, se tiver, faça, mesmo que você não queira trabalhar com marketing, mas faça para aplicar na sua empresa. Mas se você não tem tempo, não consegue, trabalha demais, leia qualquer informação. Eu costumo brincar que se a gente quiser aprender a fazer uma operação cardíaca do dia para a noite, é só entrar no YouTube que a gente aprende a operar. Não que a gente vá poder, mas a gente aprende a operar. Então, assim, utiliza um tempinho que você tem. O próprio Instagram, eu uso muito o Instagram para estudar. Eu gosto muito de outros assuntos, sou muito interessado por filosofia, política, economia, só que são assuntos que eu gosto por capricho, mas eu não tenho tempo para me dedicar, porque no tempo que eu tenho mesmo, eu estou trabalhando ou estou estudando a minha profissão, né? Então, assim, eu utilizo o Instagram para estudar um pouquinho, para ver pílulas ali de economia, de política, enfim, para pegar algumas coisinhas de pessoas que eu acredito que são boas referências, e que ali naqueles stories de 15 segundos, uma série de 4 ou 5 stories, eu consigo pegar alguma informação. Então, assim, estude um mínimo, ou por uma rede social, ou pelo YouTube, na internet, leia um artigo, vá lendo um pouquinho a cada dia, assistindo um pouquinho a cada dia. Faça um mínimo para você saber de onde partir. Porque, assim, se você não souber nada, pode chegar qualquer pessoa, falar que você tem que fazer um monte, gastar um monte, fazer... E aí, se você não tem informação, você está refém do que a pessoa te falar, né? Você não sabe nem... você não precisa saber para fazer, mas você precisa saber para avaliar se o que a pessoa está te falando pode dar bom ou se é pura balela. Então, primeira coisa, se informe o mínimo possível sobre isso. Segundo, eu acho que aproveita o que está de graça. Eu acho que a gente não precisa sair gastando rios de dinheiro. Marcelo, caiu? Voltou. Caiu? Tá. Então, eu acho que não precisa sair gastando rios de dinheiro. Utilize as mídias que já são gratuitas. Tenha um perfil no Instagram. Tenha. Não importa o que você faça. Tenha um perfil no Instagram. Alimente esse perfil com alguma informação. Posta lá, utilize os stories e tal. Morro de vergonha. A gente vai ter que resolver isso, porque não dá mais para ter vergonha com o marketing como está, a internet como está. Posta, parta do princípio que você é ruim, que você está fazendo super errado, porque aí você já abaixa as suas expectativas e você não fica com tanta vergonha assim. Eu gosto de brincar, você tem que partir do princípio que está tudo errado. E aí você vai fazendo, posta os stories e tal, e aí qualquer elogio que você receber é lucro. Então parte desse princípio e vai fazendo. Atenda para o WhatsApp, assim, não dá para você não ter o WhatsApp e não ficar atento com ele ligado. Eu sempre falo, tem muita empresa que fala, mas se eu ficar o dia inteiro no WhatsApp, eu recebo mensagem o dia inteiro. Tá, mas se as pessoas ligassem o dia inteiro para o seu estabelecimento, você não ia ter que atender o telefone uma vez atrás da outra? Então, por que você não vai responder uma mensagem? O cliente te mandou uma mensagem, ele já está, no mínimo, interessado sobre o seu produto. Pode ser que vários não vão comprar e que você vai perder o seu tempo? Pode ser que sim. Só que no meio desses vão ter alguns ali que vão fazer uma venda que você não faria se você não tivesse de olho no WhatsApp. Então, assim, tem que olhar. Lembraram da empresa, né? Então... Exato. Você vai desperdiçar um cara que está lembrando de você, poxa, não dá. Então, tem o WhatsApp, atenda, acompanha, utiliza aí o WhatsApp web ou no celular mesmo, como for possível para você. Utilize as mídias gratuitas. E eu acho que o terceiro passo é não desistir, do sentido não muito motivacional, mas não desistir, porque é realmente um trabalho de formiguinha. Você não vai fazer um post hoje e ganhar 50 mil seguidores daqui uma semana e vários clientes. Não. É um trabalho de formiguinha.
se preocupa com o conteúdo, se preocupa em passar coisas bacanas, em estar sempre se atualizando. E eu acho que isso é o básico assim, para uma empresa entrar. E quando você estiver começando a crescer, colhendo os frutos ali, o seu faturamento estiver aumentando um pouquinho, estiver já entrando uma graninha a mais, contrata uma pessoa. Se você não pode contratar uma agência completa, pega um bom, procura a Josi, procura o Marcelo, procura alguém da ETEC e pergunta sobre um bom aluno lá da ETEC para fazer um trabalho de freelancer, para ver como que ele pode te ajudar. Se puder contratar uma agência, contrate, mas principalmente em cidades pequenas a gente tem muitos profissionais bons aí entrando no mercado, aprendendo, e contrate, se for possível, delegue essa função, uma vez que você já tenha conhecimento para julgar se está bom ou não, mas quando for possível, delegue essa função e deixe alguém exclusivo para fazer isso, porque apesar de você estar gastando um dinheiro com ele, na verdade isso é investimento, porque se for bem feito, você consegue ter retorno daquilo muito mais do que se você fosse ficar economizando o dinheiro desse profissional. Show. Eu queria só, eu não sei se o Jim tem alguma outra pergunta, né, para fazer, mas eu queria aqui, né, colocar uma questão que você disse sobre alimentar o Instagram, né, alimentar suas postagens, fazer suas postagens e tudo mais. E uma das coisas que a gente gostou muito que aconteceu na ETEC foi aquele mini curso de fotografia, né, que você veio para a escola, né, o Vitor ele chegou na ETEC, no Alcídio, e fez ele? Foi o Vitor. E Nossa, fez esse ficou trabalho. muito bem falado, viu, Vitor? Fez esse curso, né? Que foi para o curso técnico em marketing, mas a escola toda, né, ficou sabendo por conta das fotos que foram criadas e todo mundo se interessou muito. Então, assim, a questão do contexto do conteúdo, né? Da imagem que você vai postar no Instagram. Então, se você vai postar a imagem do seu lanche, você tem uma hamburgueria, você vai postar a imagem do lanche. Não é só o lanche, é um contexto que tem, né, atrás dessa imagem, dessa foto do lanche, né? Você vai postar um café, um suco. Então, né, ter esse cuidado. E também acho importante, às vezes os alunos perguntam, por que ter aula, né, de LTT no curso técnico, né? Que é uma aula que é onde se desenvolve um pouco da gramática, justamente para você aprender a escrever corretamente nessas postagens, entendeu? Então, acho muito importante. Saber postar as fotos, né, com esse contexto, e saber também como escrever essas postagens, qual frase, né, para chamar a atenção desse consumidor, né, e realmente escrever corretamente, né? O que a gente tem assistido aí nos últimos tempos é que existe uma carência nesse escrever, né? Até mesmo por conta dos hábitos da internet, a gente pode dizer. Um dos motivos poderia ser esse também, mas tentar escrever de uma maneira correta, né? Então, acho que é importante alimentar esse Instagram, mas utilizando esses recursos. Já estou olhando no meu aqui, ó. Já estou peguei. Então, assim, criar os importante. Isso, é importante, é fundamental, na verdade, principalmente quando a gente fala de Instagram. É uma mídia visual. Então, o visual importa sim. A mídia realmente foi criada para a fotografia. Então, a fotografia, o vídeo, a qualidade, a imagem importa sim. Mas isso não quer dizer que você precisa de uma produção hollywoodiana. O que a gente fez na ETEC, lá o nosso curso, mostrou muito bem isso, né? Eu acho que o pessoal lá criou realmente fotos excelentes com recursos muito simples. E não tem desculpa, gente. É mais uma coisa que eu brinco, eu sou um pouco pragmático, às vezes eu passo até um pouquinho como grosso, que eu falo que eu não aceito a justificativa do eu não sei fazer. Assim, se a gente tivesse em 1940 e alguém falasse, não vou fazer porque eu não sei, eu até aceitava. Mas a gente está em 2020, com a internet literalmente na palma da nossa mão. A gente fica nesse Instagram, no YouTube, no TikTok, o dia inteiro vendo um monte de
porcaria, com perdão da palavra. E se eu usar para aprender a fazer uma coisinha? Então, assim, como tirar fotos bacanas? Simples, vai ter 500 mil vídeos no YouTube te ensinando a montar um cenário, a fazer uma boa iluminação, a fazer foto com o seu celular. Ninguém está falando sobre comprar uma câmera e tal. Então, assim, é simples, dá para aprender. Ninguém está falando para você virar o Sebastião Salgado, não, mestre da fotografia, mas dá para você aprender a fazer um visual bacana. Às vezes uma edição simples também, que já resolve um probleminha de cor, uma coisa dá para fazer. Eu trabalhei com fotografia e edição muito tempo, tenho todos os programas no meu computador e todas as fotos que eu edito hoje são em aplicativos no celular, quase automático. Então, assim, porque é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais leve, eu faço tudo no celular. Então, e eu não digo que eu sei fazer porque trabalhei com isso. Não, inclusive bem diferente fotografar e editar no celular do que eu fazia profissionalmente quando eu era fotógrafo. É muito diferente. Então, assim, importa, tem em mente que o visual, a imagem, importa sim, tem que estar bacana, mas que é muito fácil aprender a produzir uma imagem de qualidade, uma imagem bonita, pesquisando em 2, 3 vídeos que você assistir no YouTube, dá para aprender a fazer o básico. E sempre, claro, tomar cuidado com o português. Se a proposta da marca é falar através de gírias, e o seu público conversa ali com gírias da internet, com meme e tal, ok, é uma outra situação. Mas escrever errado, matar o português... Problema, né? É um problema. É um problema. É um problema muito sério, que realmente dá uma tristezinha, né? Já acaba com a credibilidade de qualquer marca, principalmente se for prestador de serviço. Eu falo que se você está vendendo um produto, talvez até passa, porque a pessoa não vai precisar conversar com uma bolsa, né? Então, até passa. Mas se você é um prestador de serviço, você vai trocar ideia com alguém, né? Você é um nutricionista, uma maquiadora, enfim, qualquer coisa assim. E aí você postar, tanto em texto quanto em vídeo, um português errado, realmente dá uma complicada. O que também não é desculpa, porque também tem curso de gramática de português rápido e online de graça. Nada é desculpa, né? Se você acha que você precisa aprender um pouquinho, vai ter esse pouquinho que você precisa aprender, da área que você precisa aprender na palma da sua mão, de graça, super rápido, super fácil. Dá um Google, né? Exatamente. Dá um Google. Bom, pessoal, eu gostei muito do nosso bate-papo hoje. Eu acredito que tenha sido aí de extrema, né, valia para todos os alunos que vão poder assistir, para mim também, né, Pugim, né, com relação a tudo que está acontecendo no nosso momento, né. Eu queria agradecer a participação, né, do Pugim aí, por estar fazendo parte aí dessa masterclass, né, junto comigo, aceitando essa proposta, né, que é um professor aí que realmente, né, faz a diferença dentro da nossa escola, né. E eu queria agradecer também a participação do Vitor, o ex-aluno, né, da ETEC, que eu tenho muito orgulho, né, de dizer que foi o meu ex-aluno, inclusive, da ETEC Pedro Badran, né, que se formou lá com uma turma também excelente. Inclusive, eu conversei com um dos seus colegas essa semana, né, o Elias. Que legal. Isso. Né, então, assim, uma turma que realmente ficou marcada aí, né, na escola, né, e para os professores também. Agradecer demais, né, e te parabenizar pelo sucesso que você está conquistando e já conquistou, né, inclusive, pessoal, não sei se você falou, mas você ganhou um prêmio do Facebook também, né, foi uma premiação. Sim. Eu lembro que você comentou, né, comigo, e aí eu fiquei, né, super feliz, muito empolgada, porque quando a gente vê, né, os alunos alcançando os objetivos e gostando e sendo felizes, né, a gente também se sente feliz, a gente se sente realizada, né? Então, eu só tenho a agradecer aí a sua participação mais uma vez comigo aqui na ETEC Alcídio, né? Na Descentralizadas, né? Que é onde a gente está
cuidando agora dos alunos lá de Morragudo também, mas de uma forma geral, agradecer aí a você sua participação. Imagina, Josi, eu mais uma vez que agradeço, me coloco sempre à disposição. Esse prêmio que eu ganhei do Facebook, eu tenho bastante orgulho, eu acabo deixando ele passar assim, muitas vezes que eu falo, mas eu tenho bastante orgulho dele, é um prêmio de um treinamento que a gente foi fazer lá na sede do Facebook, no Brasil, e tinha lá, se não me engano, 19 agências, né, representantes de 19 agências, e eu ganhei esse prêmio como profissional dentre essas 19 agências que mais implantou e utilizou dados e análises desses dados no Facebook. Né? O nome do prêmio é Measurement Bootcamp Challenge, que é treinamento de desafio do treinamento de mensuração de dados, basicamente. Então, o que eu acho que é um assunto aí que a gente pode abordar um dia sobre como analisar dados que a gente coleta nas nossas ações, que é muito importante, mas eu tenho bastante orgulho desse prêmio e realmente fico bastante feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento. Né? Eu gosto muito, principalmente para mostrar para o pessoal que está entrando agora, que está estudando, que às vezes não tem uma perspectiva muito grande. Eu gosto sempre de reforçar que eu venho de uma família muito simples, estudei a minha vida inteira em escola pública, não tenho faculdade, o curso que eu fiz foi o curso técnico de marketing, e eu realmente posso falar que eu estou no caminho profissional que eu queria estar. Eu estou realizando todos os sonhos que eu gostaria de realizar, eu acordo todos os dias empolgado para trabalhar, estou feliz em todos os sentidos da minha vida. Então, acho que eu gosto bastante de vir compartilhar essa ideia para mostrar que realmente não... Às vezes a gente se limita, mas é uma crença só nossa mesmo. Se a gente deixar ela de lado, a gente pode chegar onde a gente quiser. Vitor, queria te agradecer também, agradecer Josi, primeiramente, pela hospitalidade nesta Masterclass. Muito obrigado pelo convite. Me senti honrado, não apenas por você estar aqui, mas por conta do nível astronômico do nosso convidado, que é o Vitor, né? Vitor, um prazer te conhecer. Já te conhecia de ouvir falar. Sua fama estava brilhantíssima, tá? Parabéns. E fiquei muito feliz, não apenas por conta de prêmio da sua carreira, mas pelo que eu vi aqui enquanto ser humano. Como é bom, eu trabalho com recrutamento e seleção de pessoas, como é bom ver pessoas do bem, que gostam de fazer o bem, e o melhor de tudo, é a cereja do bolo, e fazem bem feito. Obrigado por você estar no mercado de trabalho do Brasil, sobretudo no mercado das mídias digitais. É um prazer ter tido esse momento. Josi, muito obrigado por esse momento. Você me acrescentou muito. Vitor, você me acrescentou muito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Foi um prazer para mim te conhecer também. E agora já é mais um amigo aí para a gente carregar. É só me seguir lá no Instagram. Vitor, por favor, deixa o seu Instagram para o pessoal te seguir também. Pode ser? Para a gente deixar registrado? Pode ser. Caso você queira, Pode né? ser. Por gentileza. Pode ser. O meu Instagram é @baseado em dados reais. Só Legal. escrever baseado em dados reais, eu compartilho um pouquinho lá. Agora eu não consegui produzir muito conteúdo, né? Que eu como é que é o ditado? Não é desculpa, não é desculpa. O ditado é casa de ferreiro, espeto de pau, exato. Mas foi só uma pausa aí nessas últimas semanas, algumas questões familiares, mas eu vou voltar a produzir lá, já tem um backlog aqui gigante de conteúdo para postar e vou ficar muito feliz de ter vocês lá. Baseado em dados reais, vão me encontrar. A foto com fundo amarela? Exatamente, essa mesmo. Já tô seguindo, Josi, já tô seguindo.
Ah, eu já sigo esse rapaz já faz tempo. Legal. Segue de volta, hein? Pode deixar. Bom, muito obrigada, então. Boa Obrigado. noite. Espero que nós tenhamos mais momentos agradáveis como esse. Foi um bate-papo que a hora passou e a gente não percebeu a hora passando. Então, só tenho a agradecer aí a companhia de vocês nessa noite. Boa noite, tudo de Boa bom aí, noite. sucesso. Tchau, Tchau, gente. Fiquem tchau. com Deus.